O nosso assunto é sílaba tônica e sílaba átona. Esse é um assunto muito importante porque a partir dele nós vamos compreender como é que se dá a pronúncia correta de algumas palavras. E mais à frente, quando vocês estiverem estudando um assunto chamado acentuação gráfica, como a gente acentua as palavras bem direitinho, né? Onde é que vai colocar acento, onde é que não coloca acento, para que vocês possam saber desses assuntos um pouquinho mais lá na frente. Vocês têm que compreender o que é sílaba tônica e sílaba átona, tudo bem? Vou aqui apresentar para vocês. Vamos ler aí, ó. As sílabas de uma palavra podem ser pronunciadas com mais ou menos força. Isso ocorre com todas as palavras que têm mais de uma sílaba, de acordo com a maior ou menor intensidade com que as palavras são pronunciadas. As sílabas classificam-se em sílabas tônicas e sílabas átonas. Então vou explicar para vocês. Vejam só. Uma sílaba tônica é aquela sílaba de certa palavra na qual nós pronunciamos ela com mais força, com mais intensidade. Por exemplo, aqui na palavrinha caneta, que vocês estão visualizando no slide. Nós temos que a letra K é uma sílaba fraca, o NE é a sílaba forte, e por isso essa sílaba forte é chamada de sílaba tônica, e o TÁ é a sílaba átona, certo? Então, quanto à força que nós podemos empregar para pronunciar uma palavra, né, nós podemos ter sílabas fracas e sílabas fortes. As sílabas fracas são chamadas de sílabas átonas, e as sílabas fortes são chamadas de sílabas tônicas, certo? Aí vem a parte mais importante. Como é que a gente reconhece em uma palavra o que é uma sílaba tônica e o que é uma sílaba átona? Eu vou dar aqui uma dica para vocês que vocês não vão errar nunca mais a identificação de uma sílaba tônica em uma palavra. Muito simples. Percebam, quando eu estou chamando uma pessoa, exemplo, Arthur, né? Vou chamar aqui Arthur, um exemplo. Eu digo, Arthur, né? Estou chamando Arthur. Qual foi a sílaba que se arrastou aqui nessa palavra? Me digam aí. Qual foi a sílabazinha que se arrastou? Olha, Arthur. Foi a segunda sílaba, né? O tu, certo? Eu vou chamar aqui Yasmin. O que é que vocês acham? Qual vai ser a sílaba que vai se arrastar na palavra Yasmin? Ó? Yasmin. Foi o min, né? A última sílaba. E em Cauê, qual vai ser a sílaba que vai se arrastar na palavra Cauê? Cauê, a última sílaba também, né? Agora em Júlio. Júlio, certo? Foi a primeira sílaba, Ju. Então, pessoal, essa sílabazinha que se arrasta é justamente a sílaba tônica, certo? Por exemplo, aqui na palavra caneta. Olha, eu vou chamar a palavra caneta como se eu estivesse chamando uma pessoa. Caneta. Qual foi a sílaba que se arrastou? Me digam aí. Podem falar pelo áudio mesmo, viu? Qual foi a sílaba que se arrastou aqui na palavra caneta? Sílaba tônica. A sílaba tônica, né? Isso muito bem. E qual é essa sílaba? É o K, o NE ou o TÁ? A sílabazinha que se arrastou. Né? Um NE, muito bem. Agora na palavra mesa. Quem é que quer fazer o teste aqui? Tu pode, Arthur, fazer esse teste pra gente? Chamar a palavra mesa e verificar qual é a sílabazinha que se arrasta? Faz esse teste aí. Mesa. Mesa. Qual foi a sílabazinha que se arrastou? O me. O me, né? Então essa sílaba que se arrasta é a sílaba tônica, é a mais forte. E as demais todas são fracas. Então se o me é a sílaba mais forte, o SA, que é a última sílaba, né? O ZA, é a sílaba mais fraca. Ficou entendido isso aqui? Eu vou avançar aqui o nosso slide. Ó. Identificando a sílaba tônica e a sílaba átona. Eu vou colocar aqui duas palavrinhas aqui para vocês, para a gente identificar qual é a sílaba tônica. Na palavra médico, qual é a sílaba tônica? O que, é que vocês acham? Me respondam aí. Médico. É, O médico, é uma, médico. médico é uma palavra formada por três sílabas, né? Ó, médico. Aí qual é a sílaba tônica dessa palavrinha? O que, é que vocês acham?
Qual é a sílabazinha que se arrasta quando a gente chama ela? Ó, aquela sílabazinha mais forte. Tem mais força. Dei, eu acho que é o CO. CO. Se fosse o CO, seria assim, ó. Médico. É assim que a gente pronuncia a palavra médico? Médico? Não, né? É médico. Ó, quando eu estou chamando o médico, vamos verificar, ó. Médico. Qual foi a palavrinha que se arrastou? ME. O ME. Então, o ME é a sílaba forte, certo? Então, essa sílaba é a sílaba tônica. Tudo bem? Olha aí, ó. Destaquei até para vocês aí no slide, ó. Sílaba tônica, me, o di é sílaba átona e o có é sílaba átona. Tudo bem? Outra palavrinha para a gente treinar mais. Na palavra escola. Qual seria a sílaba tônica dessa palavra escola? O CO é escola. Escola, né? Quem foi que falou aí? AR Arthur. Arthur, parabéns, Arthur. Acertou. Marcou um gol, viu? É o É. CO, o có. Ó, escola. É a sílabazinha que se arrasta. Logo, essa sílaba é a sílaba tônica, certo? Olha aí, ó. Então, a primeira e a terceira sílaba são sílabas átonas. Tudo bem? Ó, de acordo com a posição da sílaba tônica, a palavra é classificada em três tipos. Ela pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Certo? O que é uma palavra oxítona? É aquela na qual a sílaba tônica é a última sílaba dessa palavra. Alguns exemplos aqui para vocês. Ó. Na palavra caju, feliz, fubá, dominó, urubu. Todas essas palavras são palavras oxítonas. Por quê? Porque a sílaba tônica é a última. Essa sílabazinha aí que está destacada na cor vermelha. Certo? Então, para a gente identificar aqui o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona, nós contamos as sílabas da direita para a esquerda, certo? Então, na palavra caju, o ju aqui é a última sílaba. O K é a penúltima, certo? Se houvesse outra, essa seria a antepenúltima. Aqui, por exemplo, na palavra dominó, para ficar mais claro para vocês. Eu só destacar aqui, ó, dominó. Ó, o nó é a nossa última sílaba, certo? O mi é a penúltima sílaba e o dó é a antepenúltima. Quando eu digo a palavra dominó, fica claro aqui que a sílaba tônica é a última. Dominó, se arrastou a última, certo? Logo, essa palavra é chamada de oxítona, certo? Vamos para a próxima. A paroxítona. O que é uma palavra paroxítona? É aquela em que a sílaba tônica, aquela sílaba mais forte que se arrasta, ela é a penúltima de uma palavra. Nós temos aqui os exemplos: casa, mesa, caneta, menino, gaveta e tem várias outras. Aqui, por exemplo, na palavra menino. Quando eu digo menino, qual foi a sílaba que se arrastou? Foi essa aqui do meio, ó, o ni. Essa aqui é a penúltima sílaba, certo? A penúltima é aquela que vem antes da última. Tudo bem? A última é nó. Menino, ni, é a penúltima sílaba. Por isso que ela é uma palavra paroxítona. E agora nós vamos para a última, que é a proparoxítona. É aquela na qual a sílaba tônica é a antepenúltima de uma palavra. E nós temos alguns exemplos, né? Vamos observar aqui um exemplo número. Ó, a última sílaba, RO, me é a penúltima e nu é a antepenúltima, certo? Gente, ficou claro aqui essa explicação para vocês? Entenderam? Ficou. É só isso o conteúdo da nossa aula. E agora, para a gente encerrar, vamos praticar aqui um pouquinho. Ó. Classifique as palavras abaixo de acordo com a posição da sílaba tônica. A palavra você, o que é que vocês acham? Ela é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Para a gente identificar é muito fácil. Primeiramente, nós identificamos a sílaba tônica dessa palavra. Certo? Na palavra você, qual é a sílaba tônica? CIE.
C e E, muito bem. Essa sílaba tônica aqui, Arthur, ela é a última. Logo, ela é uma palavra o quê? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Como? Alguém respondeu aí, não foi? Oxítona. Muito bem, oxítona. Parabéns. Vamos ver aqui agora na palavra máquina. Qual é a sílaba tônica dessa palavrinha? Máquina. MA. MA. Muito bem, vocês estão com a bola toda. Logo, essa é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona? O que vocês acham? A proparoxítona é a antepenúltima, né? Aquela terceira contando de trás para frente. Ela é uma proparoxítona, certo? Aquela na qual a sílaba tônica é a antepenúltima de uma palavra. Vamos ver aqui agora na palavrinha separado. Qual é a sílaba tônica dessa palavra? Separado. Separado. Acho Qual que é é a o, sílaba? acho que é o RA. O RA, né? Você acertou. Ela é uma oxítona, uma paroxítona ou uma proparoxítona? Uma proparoxítona. Ou não? Proparoxítona. Não é. Não, peraí, é que eu tô meio perdido. Tem oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona não é. É para. Paroxítona, Aí, muito bem. É aquela na qual a sílaba tônica é a penúltima, certo? Nós temos a última que é o DO e a penúltima que é o RA. E aqui na palavra língua, qual é a sílaba tônica? Na palavra língua. GUA, língua. Se fosse Não. GUA, seria assim, ó, linguar. A gente chama linguar? Não, a gente chama língua, né? Então seria o lim. Essa é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Proparoxítona. Proparoxítona. A proparoxítona é aquela na qual a Não. sílaba tônica é a antepenúltima, né? Ó, guá é última. Lim, Paroxítona. paroxítona, isso. Tô Na palavra, perdido. na palavra também. Qual é a sílaba tônica? M. Isso, muito bem. Ela é o que? Oxítona, paroxítona, Oxítona. oxítona, isso. E a última, benéfica. Qual é a NE. sílaba? Nie, né? Ó, sempre que vocês verem uma palavrinha acentuada, como uma benéfica, um acentozinho está no E, podem ficar certos. Essa aqui é uma sílaba tônica, certo? Só uma dicasinha para vocês. Essa palavra é o quê? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Paroxítona. Paroxítona. Percebi que vocês compreenderam bem o assunto, certo? Estão de parabéns. Estão de parabéns também pelo compromisso de estarem aqui na aula. Pessoal, essas aulas são muito importantes, porque é o momento que vocês têm de tirar dúvidas, de a gente conversar um pouquinho, certo? É muito importante. Então, nas próximas aulas, não deixem de participar, marquem esse compromissozinho aí na agenda de vocês, tá? A semana está só começando, espero que vocês tenham uma semana abençoada aí, muito produtiva de estudos. Lembrem-se do que eu disse, da disciplina, da historinha da disciplina, tudo bem? A nossa aula está encerrada por hoje, tem uma atividadezinha lá no Google Sala de Aula sobre esse assunto, bem facilzinha, com base no que a gente já viu aqui. Quero que vocês acessem lá e realizem essa atividade, tudo bem? É isso aí, pessoal. Mais alguma dúvida? Tá, a nossa aula está encerrada, viu?